Todos, vamos dar início à nossa quinta oficina da jornada de aprendizagem sobre negociações internacionais em mudanças do clima. Gostaria de novamente agradecer a presença de todas as pessoas aqui presentes. Antes de darmos de fato início, gostaria de passar alguns avisos importantes. Pedimos a permissão de vocês para gravar a reunião, para depois disponibilizarmos. Pedimos também que escrevam no chat o seu nome, organização, de onde está nos assistindo, para promover essa interação entre as pessoas aqui presentes. Pedimos a gentileza de manter os microfones desligados nesse primeiro momento, enquanto os painelistas vão se apresentar, mas depois vamos abrir a possibilidade de interação e troca entre os painelistas e a plenária. E se tiver dúvidas, perguntas ou comentários durante a apresentação, por favor, comentem no chat que a gente vai estar acompanhando, monitorando e repassando para os painelistas as dúvidas e perguntas. Para dar início à nossa oficina 5 dessa jornada de aprendizagem, uma oficina onde a gente vai falar sobre a COP16 de biodiversidade, o panorama do regime multilateral de diversidade biológica. Gostaria de passar a palavra para minha colega de fundo casa, Ellen, para fazer a mediação e, enfim, convidar os painelistas e apresentar os objetivos do nosso encontro. Ellen, por favor, contigo. Obrigada, gente. Bom dia. Eu me chamo Ellen, sou do Fundo Casa, estou aqui no território do Maranhão e é um prazer estar com todos vocês aqui nessa última oficina da nossa formação. Estou vendo algumas carinhas aqui na janela que tiveram com a gente desde a primeira formação. A gente encerra esse ciclo hoje e é um prazer encerrar também com dois panelistas maravilhosos. Um é o Ruben Bor, eu vou apresentar ele. Ele também é do Fundo Casa, o nosso fundador, é engenheiro civil com especialização em engenharia ambiental, mestre e doutor em saúde pública e ambiental, advogado com curso de pós-graduação lato sensu em direito constitucional, atua nas áreas de acordos multilaterais e políticas nacionais em direitos humanos e socioambientais, participa desde 1990 nas negociações do regime multilateral de mudanças do clima, da Agenda 21 e da Agenda 2030, da Convenção de Diversidade Biológica e do Acordo da América Latina e do Caribe sobre direitos de acesso à informação. Ele tem um currículo bem extenso, mas eu vou deixar que ele se apresente também para vocês, quando começar a apresentação dele. Por enquanto, também eu vou apresentar o Maurício Maretti, que está aqui com a gente, que vai ser o nosso segundo painelista, que é especialista em áreas protegidas, ordenamento territorial, comunidades locais e tradicionais e desenvolvimento sustentável. Tem mais de 40 anos de experiência nessas áreas. Atualmente é pesquisador, pós-doutorando sobre convenção colaborativa na geografia na USP, é membro do Comitê de Especialistas da Lista Verde de Áreas Protegidas e Conservadas para o Brasil. Outra pessoa também que eu vou deixar se apresentar com muita honra mais para frente. Eu vou passar a palavra agora para a nossa fundadora também, Amália, que quer não dar uma Não, não, palavra. desculpa, eu só ia corrigir. Você misturou o nome dos dois. É Ah, Cláudio Marete e Marcelo Iachi. ok, Você obrigada. falou Maurício Marete, É Marete, né? verdade. É Cláudio Só para Maretti. corrigir. Perdoem, gente, sobre isso. Eu vou passar a palavra agora para o Rubens. O Rubens ele vai falar um pouco sobre essa nossa quinta oficina, sobre o que foi esse ciclo de formações, e depois ele vai começar a apresentação dele. Seja bem-vindo, Rubens. Acho que o Rubens caiu, já está entrando de volta. Peço alguns minutinhos de paciência. Seja bem-vindo, Rubens, que eu acho que você caiu, mas já está de volta conosco. E já estou de volta, desculpe, coisas da tecnologia. Já é minha vez de falar, não? Eu perdi. Hã? Isso, eu fiz a sua Ah, apresentação. beleza. Eu queria Então, que você falasse um pouco sobre esse nosso quinto ciclo de formação e sobre o tema da nossa oficina de hoje. tá bem. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Mara. Estou vendo gente aqui, Selma, Cristina,
Guilherme. Bem, essa quinta etapa aqui, para quem não participou das outras, nós começamos na primeira discutindo o regime internacional de mudança do clima, depois passamos uma sobre a questão de transição justa, tivemos um olhar especial para a questão de juventude, participação de juventude, como um exemplo de como diferentes setores estabelecem suas estratégias e iniciativas para a mobilização. Poderíamos ter escolhido as ONGs ambientais, as ONGs, o pessoal da academia, mas a juventude foi importante. Tivemos com o Guilherme e com a Paulina da Aliança a discussão sobre financiamentos. E hoje esse tema, sou muito grato a Cristina ter aceito a sugestão de a gente, na preparação para a COP Clima, discutir biodiversidade, não só porque esse ano a COP de biodiversidade antecede a COP de Clima, em 2022 foi o contrário, nós tivemos no Egito a segunda parte da COP 15, a primeira parte foi virtual ou híbrida a partir que era para ser na China, aconteceu em Montreal, mas porque nós temos os desafios de integrar as abordagens desses temas, né? Então, eu me sinto muito honrado também de falar hoje, compartilhar aqui a telinha com o Cláudio Maretti, que eu conheço há muitos anos, e é um grande especialista no tema. Eu não vou entrar em detalhes, vou só, digamos, dar uma apresentação geral muito rápida. A minha apresentação já está disponível no link que eu criei com materiais, informações para a COP, depois eu repito aqui no chat se precisar, mas está em PDF, então eu vou tentar olhar o tempo, especialmente, e vou resolver fazer conversemos, Cláudio e eu, já há algumas semanas, e essa semana novamente, eu vou fazer uma apresentação mais geral, normativa, desculpe, minha apresentação não tem figuras, não tem imagens, está pobre nesse sentido, mas eu quero trazer algumas informações básicas para quem não conhece ainda o que é a Convenção de Biodiversidade, o Protocolo de Cartagena, o Protocolo de Nagoya, que são os três documentos vinculantes pós-Rio 92, do chamado Regime Multilateral de Biodiversidade. Então, eu não sei se é o Rodrigo que vai apresentar. Então, beleza. Vamos lá. Pode ir para o próximo. O próximo é uma imagem, assim como clima, às vezes põe o urso polar num bloco de gelo boiando, ou depois do desastre no Rio Grande do Sul, a imagem que ficou icônica aqui foi o cavalo, não me lembro o nome do cavalo lá no telhado, lá no Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma imagem. Caramelo. Caramelo, muito obrigado. Para mim, essa é uma imagem que representa muito do que falta ser discutido desse entrosamento, biodiversidade e clima, e não é Amazônia, é Caatinga. Isso aqui é uma imagem do Parque Nacional do Catimbau, porque a gente sempre foca em Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, esquece muitas vezes outros biomas nos quais os efeitos de mudanças climáticas sobre biodiversidade também serão muito significativas. Mas eu vou voltar a falar sobre isso. E esse ano nós teremos a COP de desertificação depois da COP de clima. Então, é um ano singular, porque temos os três regimes multilaterais mais importantes nas questões ambientais, com COPs sequenciais nesses próximos 3 meses. Então, vamos passar para o próximo. O que nós estamos falando aqui? Convenção da diversidade biológica, né? Acho que pulou um, mas não tem problema. Volta um anterior, Rodrigo, acho que. Não tem? Então, tudo bem. Algo aconteceu. A Convenção sobre Diversidade Biológica foi negociada entre 90 ou 91 e 92, foi assinada na ECO 92, tem 3 objetivos principais: conservação da diversidade biológica, o uso sustentável dos bens e serviços providos pelos ecossistemas, ou seja, pela diversidade biológica, e a distribuição justa e equitativa dos benefícios advindos do uso sustentável e também do conhecimento tradicional sobre os bens e serviços ecossistêmicos, né? Como todos os acordos da ONU, eles repetem o princípio da soberania, né? E o muito importante, eu não vou entrar aqui nas definições,
abrange a Convenção sobre Diversidade Biológica, são 3 esferas, ou 3 níveis. Diversidade biológica no sentido de diversidade de ecossistemas, diversidade de espécies vivas, e aqui eu não, é o termo que usa, mas de recursos genéticos, ou digamos, assim como nós temos Homo sapiens com brancos, escuros, claros, amarelos, altos, baixos, há uma diversidade genética importante. Não sei o que entrou aí. Vamos então agora ao Protocolo de Cartagena. Quiser colocar em tela cheia? Quem que está colocando é o Rodrigo? Tá aí. O Protocolo de Cartagena é, o segundo documento vinculante desse regime, e ele trata digamos, da segurança no uso de organismos vivos modificados, especialmente quando há movimentação transfronteiriça de organismos vivos. Pode ser desde bactérias e até outros seres, tipo plantas ou outras coisas assim. E a questão de riscos à saúde e ao ambiente. Ele foi negociado, a tradição, os acordos da ONU recebem um nome, em geral, o nome da cidade onde se terminou a negociação. Então, foi em Cartagena, na Colômbia, e agora vamos ter, muitos anos depois, mais uma COP, agora na Colômbia. O próximo, o Protocolo de Nagoya, que é o terceiro elemento desse tripé, é sobre acesso a recursos genéticos e repartição justa e equitativa dos benefícios, porque repartição justa e equitativa é um dos objetivos e um dos compromissos, está lá no artigo 8 da Convenção de Diversidade Biológica, e tem muito a ver com as polêmicas que estão assim. Se houver uma produção de um medicamento a partir de uma planta no qual há conhecimento tradicional envolvido de indígenas, de quilombolas, outras comunidades sobre uso medicinal, como que se vai repartir o benefício advindo do uso daquele medicamento ou daquele fitoterápico. Então, aí entraram nas negociações questões sobre patentes, tecnologias, é um assunto tanto complexo, mas como eu sei que muitos aqui e muitos da Rede Como A e do Fundo Casa estão envolvidos com comunidades tradicionais, e esse é um aspecto muito importante na questão digamos, nesse tema. Só para dizer que a ratificação do Brasil do Protocolo de Nagoya demorou um bocado, porque setores lá no Congresso bloquearam as negociações para que houvesse uma lei nacional sobre esse assunto. Não preciso dizer que esses setores são do agronegócio, né? Mas há uma lei, a 13.123, se não me engano, que trata desse assunto. Tá? O próximo. Aí, algumas datas, e aqui é só as datas, não é porque é só para mostrar a demora na aplicação disso. A convenção foi assinada em 92, entrou em vigência em 93, o Brasil ratificou no comecinho de 94, entrou 90 dias em vigência no Brasil, mas só foi a praxe no Brasil, só entra no ordenamento, segundo o entendimento do STF, o acordo internacional só entra no ordenamento jurídico não com a ratificação, mas com a promulgação a partir de um decreto presidencial. Aí depois levou mais 4 anos. Então, a Convenção da Diversidade Biológica só começou a valer internamente no Brasil em 88. Desculpe, está errada a data aí, né? Obviamente, né? Em 98, não 88. O protocolo depois eu vou checar, mas certamente não é 88, né? O protocolo de Cartagena também levou algum tempo para entrar em vigência, e o protocolo de Nagoya. E eu destaco isso porque, se vocês olharem, e recomendo quem for, especialmente para quem for para a COP de biodiversidade, mas mutatis mutandis vale também para a COP de clima, tem que ler os documentos. Acordo de Paris, Convenção Quadro de Clima ou Convenção de Biodiversidade e esses protocolos. Se quiser saber, entender do que se está se falando nos eventos paralelos, mesmo que você não vá participar da negociação, tem que, pelo menos uma leitura é necessária, tá? Para entender qual é o escopo de cada um desses instrumentos. O próximo.
Há também que entender algumas expressões. Agradeço a presença aqui do Luciano, o Cláudio Mairata é especialista, não vou explicar para ele, mas alguns conceitos são importantes. A Convenção de Biodiversidade usa a expressão conservação in situ, ou seja, quando a gente quer conservar uma espécie da biodiversidade no habitat onde ela se encontra. Ex situ é fazer banco de semente, banco de germoplasma e outras coisas do gênero, né? Recursos biológicos e recursos genéticos são conceitos diferentes. Tem que entender também melhor o que são funções, bens e serviços ecossistêmicos. Há 4 categorias, eu não vou entrar no detalhe aqui, especialmente para aqueles que, seja na questão de clima, ou seja na questão de biodiversidade, estão cada vez mais querendo conhecer e usar a abordagem de soluções baseadas na natureza. Há também uma discussão, um dos documentos que o Cláudio separou para a leitura de vocês, tem vários, mas ele separou vários, está no link, falar também sobre o que são unidades de conservação, áreas protegidas, áreas conservadas, que não necessariamente são sinônimos, há inclusive conceitos legais diferentes, não sei se o Cláudio vai abordar isso aí. O próximo, Rodrigo, por favor. Eu só vou dar alguns destaques da Convenção de Diversidade Biológica. O que ela inclui, e vocês vão ver que os termos são muito genéricos. São, como eu falei no regime de clima, esses tratados são obrigações de conduta dos países e poucos tratados, lamentavelmente, têm obrigações de resultados. Em geral, algumas obrigações de resultados se faz numa parte não vinculante, ou seja, de compromisso político de tentar honrar aquela meta, aquele resultado. Isso aconteceu em 2010, quando a COP de Biodiversidade em Cartagena se estabeleceram as metas de Aichi, ou Aichi, né? Que eram 20 metas, e agora, em Montreal, em 2022, na COP 15, o quadro geral que nós vamos falar. Então, vejam, são expressões genéricas: desenvolver estratégias, planos e programas para conservação e utilização sustentável da diversidade biológica. Integrar na medida do possível e conforme o caso. Veja quantos senões tem aí. A conservação da biodiversidade nas políticas e planos setoriais, que, obviamente, desenvolvimento próximo. Eu vou passar bem rapidinho isso aqui, teria que ler. O artigo 8, que fala da conservação in situ, fala do sistema de áreas protegidas, critérios e diretrizes para definição e estabelecimento dessas áreas, promover a proteção, inclusive, de ecossistemas, hábitats e espécies fora dessas áreas. Pode ir o próximo. Isso, eu acho que já tinha colocado esse aí, ó, vamos deixar aí. Fala da recuperação e restaurar ecossistema degradado. Isso é parte também da NDC brasileira por Acordo de Paris. Recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas, reflorestar. Então, vocês estão vendo que nos compromissos da Convenção de Biodiversidade, especialmente no caso do Brasil, que 70% das emissões estão ligadas à mudança do solo, desmatamento, portanto, perda da biodiversidade e degradação da biodiversidade. Os compromissos da Convenção da Biodiversidade nos ajuda, se fossem implementados, nos ajudariam também a enfrentar a crise e a emergência climática. O artigo 8J, para quem lida com conhecimento tradicional, digamos, a pérola, que fala que, de acordo com a legislação nacional, e por isso o agronegócio pressionou até a tal Lei 3 de acesso, Lei Nacional de Acesso a Recursos da Biodiversidade, antes do Congresso aprovar o protocolo de Nagoya, fala exatamente de respeitar e manter o conhecimento de comunidades locais e populações indígenas quanto à conservação e utilização sustentável, né? E encorajar, não é garantir, é encorajar. Veja quão ambígua é essa expressão. Vamos para o próximo. Em Montreal, eu falei das metas de Ike, e Cláudio me corrija, que eu me entendo, que até onde eu entendi, as metas não eram vinculantes. O Brasil assumiu o compromisso lá em 2010 de honrar as 20 metas de Ike até 2020. Não dá tempo de discutir quanto dessas metas e quais das metas foram, qual o grau de implementação. E agora, em Montreal, né, depois dessa COP 15, que teve uma primeira parte em Kunming, na China,
e depois em Montreal, presencial, estabelecer, então, metas até 2030. A meta mais famosa é 30% de conservação ou de restauração até 2030. De novo, tem coisas escritas de forma muito geral, são 4 objetivos e 23 metas. Pode passar, eu vou só dar um destaque muito rápido. Tá, não dá para ler isso aqui, obviamente, mas, de novo, são linguagens muito gerais, né? Aumentar, restaurar e restabelecer a integridade até 2050, valorizar funções e serviços dos ecossistemas, isso tem muito a ver com abordagem de soluções baseadas na natureza, a questão de benefícios monetários e não monetários com povos indígenas, comunidades tradicionais, e também fazer. Mas, veja, são anos e metas muito, digamos, elásticas, muito distantes, né? Pode ir para o próximo. No D fala também que há um déficit de 700 bilhões de dólares por ano para proteger a biodiversidade. Salvo engano meu, o Cláudio talvez vai me corrigir, lá em Montreal se tinha feito um compromisso de até 2030 mobilizar 200 bilhões de dólares. O Guilherme, que foi um dos panelistas, não sei se a Paulina está aqui, da nossa jornada sobre financiamento, vocês lembram que a própria meta lá de Copenhague, de 100 bilhões de dólares até 2020 para clima, não foi cumprida. Biodiversidade estava pedindo o dobro. Vamos ver se... Vamos tentar ser, no pessimismo da realidade, vamos tentar ser otimista e ver se a crise nos ajuda a mobilizar mais recursos. Vamos para o próximo. Eu também vou passar muito rapidamente. Tem algumas são só exemplos da linguagem. Veja, meta 10, lograr que superfícies dedicadas à agricultura, pesca e silvicultura considerem a questão tenham práticas amigáveis com diversidade biológica. Para mim, isso remete para a questão de práticas baseadas na natureza, que respeitem e ajudem a recuperar a integridade do funcionamento dos ecossistemas, né? E está lá no final. Restaurar na meta 11, cita expressamente soluções baseadas na natureza. Próximo. A meta 14 fala de integrar a questão da diversidade biológica nas políticas, regulamentação, planejamento de estratégias de erradicação da pobreza, avaliações ambientais, fluxos financeiros, etc. Ou seja, tem um dispositivo similar na Convenção de Clima, né, de integrar clima e agora biodiversidade nas políticas de desenvolvimento. E a gente sabe o quão distante estamos disso aí. O próximo. Eu vou dar um pulo, saindo do regime, como é que isso é implementado no Brasil? Desde 94 existe uma Comissão Nacional de Biodiversidade, fui membro lá no comecinho do governo Itamar Franco, não sei se eu cheguei a ser membro na época do Fernando Henrique. A comissão foi parada, está sendo retomada agora, até o final desse ano, com eleição, indicação de representantes de ONGs, mas essa comissão tem a atribuição de monitorar, discutir a Política Nacional de Biodiversidade, a estratégia e plano de ações nacionais para a biodiversidade, porque a partir da convenção se foram feitas de forma participativa discussões sobre a estratégia e plano nacional de biodiversidade, tem o Programa Nacional de Biodiversidade e agora o Marco Global de Kunming-Montreal. Tivemos desde 2023 e 2024 também discussões participativas, eventos participativos. Mas a Conabio também trata de outras convenções anteriores à Rio 92 que tratam do tema. A Convenção Ramsar sobre áreas úmidas, tipo áreas úmidas Pantanal e outras áreas equivalentes, mangues, assim. Não, nem citei aqui, por exemplo, a Convenção de Proteção à Lei do Mar, né? Mas tem as CITES sobre espécies migratórias, comércio internacional, tem a Convenção sobre espécies migratórias, da pesca da baleia, e há outros documentos internacionais importantes. O próximo. Eu queria tratar também, e com isso eu estou quase finalizando, eu citei desertificação, aquela figura
aquela imagem que eu coloquei. A Convenção de Desertificação é considerada como parte do pacote da ECO 92, porque a decisão de negociar uma convenção se deu na ECO 92, mas a convenção ficou pronta depois. Entrou em vigência no Brasil em 98, um pouquinho antes do Brasil sediar a própria COP de desertificação, em 98, em Recife. Este ano foi remontada uma Comissão Nacional de Combate à Desertificação, e entre as atribuições desta comissão é fazer as articulações e buscar abordagem integrada com clima e biodiversidade, porque nós temos um problema, digamos, burocrático. Cada convenção, às vezes, é lidada por um departamento diferente do Ministério do Meio Ambiente, envolvendo outros ministérios. Então, nessa visão departamentalizada, fragmentada, a gente, às vezes, perde oportunidades de integrar os temas. O próximo... De novo, aqui o objetivo da convenção é combater a desertificação e os efeitos da seca. E veja que nós estamos agora vivendo secas na região amazônica, no Pantanal. Eu estive no Pantanal semana passada. Impressionante. O Pantanal, em 2023, segundo dados do MapBioma, a superfície hídrica estava a 60% da média dos anos anteriores, ou seja, reduziu 40%. A própria ministra Marina Silva deu uma entrevista semana passada dizendo que até o final desse século o Pantanal corre risco de desaparecer, e um pesquisador da USP disse que a ministra foi muito otimista. Ele acha que até 2050 o Pantanal pode desaparecer. E aí nós temos um problema legal burocrático. A convenção se aplica para regiões subúmidas secas. Amazônia, Pantanal e o próprio Cerrado estariam fora da área de abrangência da Convenção de Desertificação, né? Então, há um problema, inclusive, de financiamento de ações da desertificação, porque os mecanismos que o Brasil criou para financiar a Convenção da Desertificação olham o semiárido no Nordeste brasileiro. E tiver que pegar esse pouco dinheiro que foi colocado no semiárido e compartilhar com regiões de seca na Amazônia, no Pantanal, vai te sobrar menos dinheiro. Então, há um problema legal institucional a ser resolvido. A Fundação Skell está propondo uma discussão com o Ministério do Meio Ambiente sobre isso, para tentar garantir que haja uma abordagem integrada de enfrentamento da seca e dos riscos de desertificação na Caatinga, no semiárido, na área por excelência, mas outras áreas também. O próximo. Aí tem também conceitos que são importantes: desertificação e degradação da terra, são fenômenos diferentes. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas essa apresentação vai estar disponível para leitura posterior de vocês. O próximo. É isso aí. Eu vou parar por aqui, falei demais, foi só genérico, e estou muito agora curioso para ver o que o Cláudio vai falar para a gente. Obrigado. A gente que agradece, Rubens, por ter trago todo esse panorama, né, todos esses conceitos, além do panorama do regime multilateral, da diversidade biológica. Eu vou chamar agora o nosso segundo painelista. Tem alguém com o microfone aberto? Acho que é o Cláudio mesmo. Nosso segundo planilista, que vai falar um pouco sobre alguns temas, né, relevantes dessa COP16, com destaque para algumas das 23 metas do quadro global de biodiversidade. Fica à vontade, Cláudio, para compartilhar essa apresentação conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Ellen, colegas do Fundo Casa, Rubens, que está coordenando toda essa série, compartilha comigo esse tema hoje, e a todos que estão participando. Me escutam bem? Escutamos bem. Vou, então, compartilhar a minha apresentação, espero que vocês estejam vendo adequadamente. Essa fala implementar, eu estou tomando a liberdade de tomar emprestado do Braulio Dias, que atualmente é diretor, já foi secretário do Ministério do Meio Ambiente e foi secretário da Convenção, secretário executivo da Convenção. Ele falava que essa tinha que ser a meta
da convenção, não só do plano que agora nos coloca a implementação. Como eu conversei com ele, algumas coisas foram repetidas ou sobrepostas, então o que o Rubens já falou eu vou falar menos. Começando pelos objetivos. O que eu queria destacar aqui é a preocupação com a equidade que vem desde o início da construção da convenção, na década de 80. Isso se destaca nos preâmbulos, o artigo 8J, que ele já mencionou, que respeita povos e comunidades tradicionais, sabendo que o foco da convenção dá muita atenção a povos indígenas e comunidades locais, que é a linguagem internacional para políticas públicas desse tipo de acordo. E no Brasil, a gente usa comunidades tradicionais, que é um termo, uma expressão que normalmente não se encontra em políticas públicas e até em movimentos sociais de outros países e não está presente na, na linguagem das decisões internacionais, exceto o atual plano global, num particular que eu vou mencionar. Não obstante, quando a gente fala de equidade, e esse é um conceito, acho que básico, nós temos que ir muito além de povos indígenas e comunidades tradicionais. Também o tema de equidade está numa das peças muito importantes da Convenção, que é o Programa de Trabalho de Áreas Protegidas, de 2004, que vem sendo emendado, e que fala de governança, participação e equidade. O Rubens falou um pouco para eu dar atenção à definição de áreas protegidas. Esse tema obviamente, como todos, ele não é escrito em pedra, ele evolui com o tempo, ele não tem os limites rígidos. Eu entendo, eu sou especialista nessa área, não sou biólogo, não sou ecólogo, tenho me dedicado à gestão de áreas protegidas e, nas últimas décadas, caminhei para o lado da geografia. Eu entendo que as nossas unidades de conservação equivalem a que no mundo se chama de É que o Cláudio caiu? Acho que sim, viu? trabalho de áreas Vamos agora. protegidas. Olha aí. Ele deveria incluir terras indígenas e territórios quilombolas. Desculpa, algum problema, hein? Deveria incluir terras indígenas e territórios quilombolas, mas nem todos concordam com isso. E há alguns que, com leitura mais rápida, incluem áreas de preservação permanente, reservas legais, que, de um modo geral, não deveriam ser consideradas áreas protegidas no sentido restrito da palavra. Mas, internacionalmente, se avançou muito além do paradigma de parques nacionais, que tinha uma visão muito clássica de governos nacionais, de áreas decididas por população urbanas, etc. E isso foi um marco fundamental do Congresso Mundial de Parques de Durban, em 2003, que gerou a maior parte dos inputs para esse programa de trabalho de áreas protegidas da Convenção em 2004. E, nesse processo, começou a se admitir mais claramente os outros tipos de governança na linguagem internacional. Então, reconhecer que as áreas protegidas podiam ser privadas, comunitárias, indígenas e até de governos locais, o que nem sempre se aceitava. Esse modelo evoluiu, existe um conceito autoproclamado que nas línguas latinas a gente chama de TICAS, que são os territórios e áreas de povos indígenas e comunidades tradicionais, que incorpora essa ideia de áreas conservadas indígenas e comunitárias numa autodefinição através de especialistas e líderes comunitários. E, atualmente, nós temos os OMECs, outros mecanismos espaciais eficazes de conservação,
que no Brasil estão sendo propostos pelo Ministério do Ambiente como MECs, Medidas Efetivas Complementares de Conservação. Os OMECs não são uma novo tipo de área protegida, eles são aquilo que não for considerado pelos países como protected areas, como unidades de conservação ou similares, podem ser considerados se conservarem a biodiversidade e tiverem alguns critérios como delimitação, gestão. Então, uma terra indígena, no conceito legal e do movimento social brasileiro, pode ser uma protected area ou um OMEC, dependendo como o Brasil quiser definir, e, obviamente, era adequado que isso fosse feito com a consulta adequada com os povos indígenas, território quilombola, etc. também. Mas, como nós sabemos, existem territórios tradicionais incorporados nas unidades de conservação, por exemplo, no movimento dos seringueiros, as reservas extrativistas, mas existem muitos territórios tradicionais que conservam a biodiversidade e que estão fora de unidades de conservação e que poderiam ser agora considerados nesse espaço novo que a Convenção tem aberto desde 2010, com as metas Aichi, mas formalizou em 2018 na decisão da COP 14 e incorporou no novo plano global. Então, isso é para dizer que há uma preocupação com povos indígenas e comunidades locais, e eu incluo sempre tradicionais, inclusive no conceito de áreas protegidas ou da importância da sua participação. E um elemento, e o colega Luciano, que eu convidei para acompanhar hoje aqui, compartilha comigo algumas ideias internacionais que falam que não cabe mais a governos ou especialistas convidarem povos indígenas a participar nos seus territórios. Ou seja, nos territórios de povos indígenas e comunidades tradicionais, se o território é deles, são eles que têm que convidar os governos e os especialistas a colaborarem na gestão. Enfim, isso para dar uma aprofundizada no tema de áreas protegidas, que é o tema da minha especialização, a gente podia ir muito além, mas que é muito importante como mecanismo mais eficaz de conservação da biodiversidade, embora não suficiente sozinho. Rubens também pediu para comentar a questão das metas, Aichi e agora metas Kunming em Montreal. Elas não são vinculantes, elas são metas globais. Então, uma meta atual de 30 por 30, de 30% de conservação até 2030, e eu entendo que isso tem que ser lido nos detalhes, aí a recomendação dele de ler, eu diria, leiam algumas metas, pelo menos no detalhe, não é 30% do Brasil, nem é 30% do bioma, é 30% do mundo. Mas fala em diversidade ecológica. Então, não deveria ser 30% da caatinga, deveria ser 30% dos diferentes ecossistemas, ou pelo menos fitofisionomias da caatinga, e assim por diante. Então, esse aspecto das áreas protegidas, que está nas metas, agora reforçada pela meta Kunming Montreal, ele incorpora outros tipos de áreas, e aí sim pode incorporar reservas legais, desde que delimitadas, geridas, com demonstração de conservação da biodiversidade, pode incorporar parques urbanos, territórios tradicionais e outras áreas. Há uma reação política de alguns povos indígenas, sobretudo na América Latina, porque não querem deixar de ser chamados povos indígenas ou, sobretudo, os seus territórios de territórios indígenas, o que no Brasil, legalmente, a gente conhece como terras indígenas, sejam aquelas já declaradas, homologadas, reconhecidas ou não. Então, eles não querem ser classificados num pacote de OMECs. Então, é fundamental reconhecer que o ator social que lidera essa conservação quer ser reconhecido. Da mesma forma que as empresas privadas não querem. Nesse caso, os indígenas são aqueles que estão querendo ficar fora do pacote de OMEX. É uma discussão de grande importância política para eles, para ser nomeados como eles
assim entendem, mas que na prática não muda muito, porque o MEC não é um tipo em si, é apenas um conjunto de outras coisas. Então é importante que o Brasil reconheça nos povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais, esse papel de proteção da biodiversidade, mas que isso esteja associado a programas de apoio para que a própria comunidade, próprios povos e comunidades protejam suas áreas. Bom, depois de 32 anos, pelo menos do anúncio, o Rubens já falou das datas, mas a degradação ainda avança. Então, por isso que o Braulio dizia, e eu estou repetindo, não basta tomar mais decisões, é preciso implementar essas decisões. Então, essa convenção, como as outras, tem tido muita discussão e muitas decisões e um nível de implementação relativamente baixo. Vale dizer que o plano 2011-2020, com as metas Aichi, foi considerado um fracasso, mas eu discordo parcialmente, porque ele foi um fracasso relativo. E a parte relativamente mais implantada foi justamente o das áreas protegidas, por ter um instrumento relativamente universal, com problemas, mas bem estabelecido nas políticas públicas, com modernização, com essa renovação de paradigmas, que é um tema que eu tenho estudado também, e pela medição relativamente eficaz, por exemplo, através do Centro Mundial de Monitoramento da Conservação. Bom, aqui só para a gente lembrar coisas que a gente sabe: queimadas, sobrepesca, garimpos, a avaliação das espécies num declínio rápido, as florestas sendo dizimadas, e a comparação aí das duas para mostrar os riscos da Amazônia, se a gente for no mesmo padrão da Mata Atlântica, o que isso implica em termos de dano para a qualidade de vida, água, etc., a degradação nas próprias terras indígenas, né, que é um tema importante, e, obviamente, a gente podia avançar com os territórios tradicionais não indígenas, muito mais expostos ainda, e algumas coisas que acho que vale a pena destacar. Esse gráfico mostra uma avaliação de onde nós estamos ultrapassando os limites do planeta, segundo um modelo teórico do Instituto de Resiliência de Estocolmo. E o que a gente normalmente não se atenta, que essa última publicação deles do ano passado mostra, é que a integridade da biosfera é talvez o elemento que está mais ultrapassado, né? Então, a gente fala muito em mudanças climáticas, mas as mudanças climáticas exacerbam, aumentam, potencializam os outros impactos. E, nesse sentido, a integridade da biosfera ela é não só prejudicada, mas ela prejudica as soluções, porque aí o que tem se falado, e é o que eu estou discutindo no evento onde eu estou aqui em Recife hoje, soluções baseadas na natureza, elas deveriam ser muito mais naturais do que construídas, mas elas são uma intenção de que as soluções para as emergências climáticas, para a emergência climática, para as crises, para as catástrofes, para minimizar, mitigar, sejam baseadas em soluções que são mais naturais, que são baseadas na natureza, no sentido, por exemplo, de evitar enchentes, aumentar a infiltração, evitar os calores extremos, evitar os problemas de saúde, que é um tema que eu também tenho me dedicado, ligado a essas coisas. Então, vale destacar que a conexão entre os temas da Convenção de Biodiversidade e a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, sobre a mudança climática, são muito mais imbricados do que a burocracia e as instituições fazem, inclusive no próprio Brasil, nos próprios ministérios. E que a biodiversidade sofre extremamente com a mudança climática, mas as soluções para a mudança climática elas são muito mais eficazes e baratas e resilientes quando são baseadas na natureza. Obviamente, não usar combustíveis fósseis é uma coisa fundamental para evitar a mudança climática, mas também nós estamos falando no Brasil evitar desmatamento,
é evitar a degradação, é evitar a ocupação de ecossistemas. Então, nas cidades, que passam a ser uma das prioridades para a parte de adaptação, ou como eu chamo, o enfrentamento da emergência climática, as áreas verdes e azuis, com maior ou menor biodiversidade, mas predominantemente mais positivo quanto maior, com maior biodiversidade, são instrumentos fundamentais para a promoção da qualidade de vida, evitar mortes, evitar as desgraças todas. Isso porque a gente se urbaniza, o Brasil tem quase 90% da população urbana, de forma desigual, e os mais pobres são os que sofrem mais. Mas há conceitos também, por exemplo, a gente vem de um conceito onde a natureza era o problema, era o mato a ser limpo, era fonte de doenças, e hoje a gente tem que mudar para esse conceito e dizer a natureza faz bem, onde a gente tinha uma ideia de desenvolvimento sustentável, onde sociedade, economia e natureza e biodiversidade tinham igual valor, e hoje o conceito devia ser a biodiversidade, a biosfera, os ecossistemas sustentam a sociedade que constrói a economia. Então, há uma hierarquia aí de dependência e deveria se atualizar o conceito de desenvolvimento sustentável. Povos e comunidades tradicionais são fundamentais, reconhecer o seu papel e também saber que são vulneráveis à degradação da biodiversidade e do clima, mas também as áreas urbanas, onde está a maior parte da população e que sofre com a emergência climática. E aí, atentar para a importância da natureza nas cidades é algo que nós estamos ainda quase no zero, né? Embora nas cidades do norte, nas cidades mais estruturadas, isso já seja um fato, e as pesquisas, todo dia sai uma nova pesquisa mostrando a importância disso para a qualidade de vida e até para a saúde. E essa imbricação, para mim, é uma coisa que às vezes a gente esquece e que vale a pena lembrar. Parece até que a degradação é feita pela sociedade, mas a conservação é só deixar a natureza sozinha. Deveria ser, poderia ser, mas não é assim que acontece. Então, lembrar que a conservação é um ato social e que, portanto, não são os biólogos com a sua especialização, nada contra, todos são super bem-vindos, mas não são esses processos que comandam. Os processos que comandam são sociais, são socioeconômicos, são culturais, e isso é que faz a gente mudar a perspectiva da implementação. Reconhecer que já existe uma sólida discussão sobre a qualidade ambiental e a conservação da natureza no alcance dos direitos humanos fundamentais. Aí tem uma discussão sobre as gerações, que tem algumas polêmicas, mas isso está já numa decisão recente, que foi da Comissão de Direitos Humanos, depois da Assembleia da ONU. Isso está claramente estabelecido na nossa Constituição. Então, lembrar que o poder público tem a obrigação de cumprir, mas também a responsabilidade é da coletividade. E isso se faz também através dos espaços territoriais, que são as unidades de conservação, territórios tradicionais e outros. E aí os territórios tradicionais fundamentais nisso. Portanto, aí a questão da equidade, é só lembrar que equidade não é só povos indígenas e comunidades tradicionais, mas é trabalhar por uma justiça social, reduzir as desigualdades e promover os impactos positivos. E aí tem as imagens clássicas de equidade, e aí eu vou focar um pouquinho no que o Rubens não falou, na questão do Plano Global de Biodiversidade, lembrando que a ideia é similar à discussão do clima, não é só reduzir a degradação, mas é retomar a importância da natureza e reconstruir onde for necessário. Mata Atlântica, por exemplo, não basta proteger 30% do que sobrou, nós temos que proteger 30% do que existia, o que significa que nós temos que recuperar entre 10% e 20% aí, para poder ter o nível mínimo que a ciência hoje diz fundamental. Essa meta 3, que eu queria chamar a atenção, a gente costuma falar 30% de proteção, mas ela é 30% de proteção eficaz, e ela é gerida de forma equitativa e com diversidade ecológica. Depois há outros parâmetros,
E aí, esse eficaz significa que nós precisamos de 5 a 10 vezes mais orçamento e pessoal nos nossos sistemas de áreas protegidas para poder fazer alguma coisa. E equitativo significa que nós temos que dar atenção para o direito de participação nas decisões dos diferentes grupos sociais. Novamente, povos indígenas, comunidades tradicionais, mas comunidades locais, população mais carente das cidades é fundamental. E aqui, se vocês lerem no final da meta 3, no final da parte em azul, territórios indígenas e tradicionais. Pela primeira vez, a Convenção fala em territórios tradicionais, que são associados, compreendo eu, às populações tradicionais ou comunidades tradicionais, que é um termo não usual na política pública internacional. Então, esse elemento, segundo colegas que estiveram lá, e eu não estive, em Montreal, tem muita influência das discussões brasileiras. Então, pela primeira vez se reconhece territórios indígenas e tradicionais, não só territórios indígenas. Povos indígenas e comunidades locais estão espalhados na meta toda, e aí eu não vou passar cada uma que já foi mencionada pelo Rubens. Prioridades para a COP, um tema que o Rubinho pediu para eu trazer, implementar, implementar, implementar. Então, traduzir o plano global em ações nacionais. E as ações nacionais estão em curso através da estratégia. A estratégia e o Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, a IPAMB, está sendo finalizada, já houve uma série de consultas públicas lideradas pelo Ministério do Meio Ambiente, com o Braulio Dias na liderança, e já há um movimento de alguns estados, muitos estados, na verdade, através da Câmara Técnica de Biodiversidade, da ABEMA, da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, que é um movimento relativamente recente, de promover que cada estado construa a sua estratégia estadual. E deveria haver algo similar aos municípios, no nível dos municípios. Mas eu conversei algumas vezes com a ANAMA e a coisa não está andando nesse nível. Não obstante, eu acho que o movimento dos estados já é significativamente melhor e tem a ver com uma discussão que, na Convenção sobre Diversidade Biológica, é bastante mais tardia em relação à Convenção sobre Mudança Climática, que é o reconhecimento do papel de governos subnacionais e locais. Eu mesmo, durante muito tempo, militei muito pelas grandes áreas de proteção da biodiversidade, então você ia para a Amazônia, Pantanal, etc., embora o Pantanal seja pouco protegido por unidade de conservação. E agora o foco principal tem que ser onde estão as pessoas, inclusive para enfrentar a emergência climática e promover qualidade de vida. Então, a informação que eles têm é que já tinham, aqui não são partidos, são partes, são os países signatários, 61 que já apresentaram suas metas nacionais. A última vez que conversei com o Braulio, ele dizia que o Brasil não cumpriria o prazo de apresentar oficialmente, mas apresentaria a sua estratégia nacional na COP 16 de biodiversidade. Os meios de implementação. Para quem acompanhou o tema, sabe que as metas vêm antes e o dinheiro vem depois e normalmente não chega no tamanho mencionado, como o próprio Rubens falou. E aqui tem algumas informações oficiais recolhidas da documentação para a COP16 sobre o tamanho do montante, Rubens. Então, não é só recursos financeiros, mas os recursos financeiros são indispensáveis, fundamentais. Nós temos um fundo especialmente dedicado, não exclusivo, que é o Fundo Global para o Meio Ambiente, o chamado como GEF, Global Environment Facility, que é gerido pelo Banco Mundial, e que apoia essas convenções do Rio, já mencionadas pelo Rubens, biodiversidade, clima, desertificação, entre outras. Mas foram criados os fundos ligados à convenção
sobre mudança climática, separados, e então se entendeu, do ponto de vista da biodiversidade, que o volume de recursos e as limitações do GEF eram um problema. Se conseguiu a criação de um novo fundo global, mas mais ligado à implementação do plano, ou chamado Marco Global de Biodiversidade, e, infelizmente, não se conseguiu uma instituição diferente do Banco Mundial, então ele é gerido no mesmo conjunto, no mesmo quadro que o GEF. A meta era um financiamento de 700 bilhões de dólares, mas em contradição com a outra informação, que são entre 20 e 30 bilhões de dólares até 2030. Então, os 700 eu entendo que é o volume total. Então, tem essa contradição nos textos, mas o Brasil já tem bastantes projetos ligados ao GEF, ligados à biodiversidade, à Convenção sobre Diversidade Biológica. Normalmente apoiam áreas protegidas, mas não só. Alguns apoiam, inclusive, territórios indígenas e áreas privadas, mas precisaríamos de muito mais e, sobretudo, ir além das unidades de conservação governamentais. E já existe inícios de projetos pré-aprovados, com provável implementação breve, dentro desse novo fundo ligado ao Plano Global de Biodiversidade. Outras prioridades que vêm sendo mencionadas, é importante também dizer que, perdão, a repartição de benefícios é um tema sempre em discussão, sempre com avanços menores, assim como a conservação da biodiversidade, mas agora o tema importante é o de, e aqui também sai um pouco de problema da redação, é o tema das sequências digitais, ou seja, começa-se a copiar digitalmente, artificialmente, a estrutura genética ou da biodiversidade ou da diversidade biológica no nível intraespecífico, abaixo das espécies, e se reproduz, por exemplo, medicamentos, estruturas, compostos industriais, etc., e isso não se considera suficientemente coberto pela legislação anterior. Então, um dos temas são as cópias digitais, as sequências digitais do acesso aos recursos genéticos. Então, isso está aqui no outro slide. A vinculação entre mudanças climáticas e biodiversidade, para mim, parece fundamental, pelo que eu já falei, integrando os dois, especialmente no enfrentamento da emergência climática, sobretudo com as populações mais carentes, nas florestas, nos ecossistemas, povos e comunidades tradicionais, mas também nas cidades. Fortalecer mais o papel dos povos indígenas e comunidades tradicionais, locais e tradicionais. E há um processo que eu também já mencionei de reconhecimento cada vez mais importante do papel dos governos subnacionais, pouco menos ainda dos locais. Mas isso traz consigo também a importância da responsabilidade desses governos. Bom, isso era o que eu tinha para apresentar. Acredito que eu cumpri o tempo, mas eu fico, obviamente, à disposição para diálogos, esclarecimentos e receber comentários que possam contribuir nessa visão que eu procurei trazer. Muito obrigado e ficamos aí à disposição. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rubens, inclusive pela pontualidade do nosso encontro. Assim, a gente deixa perguntas para a plenária. Nós temos até o nosso encontro 11h30, então nós temos 25 minutos para que vocês possam fazer perguntas ou adicionar comentários para os nossos painelistas e que eles possam conseguir responder a todos. Nós temos a Cris e a Juliana. Eu acho que a Cris pode começar falando e, em sequência, depois a Cris ser respondida, a Juliana. Fiquem à vontade.
Bom dia, todo mundo. Obrigada, Cláudia, obrigado, Rubens, o Rodrigo e a Ellen, que estão facilitando nossa oficina de hoje. Acho que eu e a Ju levantamos ao mesmo tempo a mãozinha aqui. Mas eu tenho uma. Assim, queria escutar mais um pouco do Cláudio sobre soluções baseadas na natureza. A gente, nos últimos tempos, né, a gente tem ouvido falar muito sobre isso. Aqui no Fundo Casa, a gente está bastante envolvido com esse tema. Assim, tem algumas coisas que já estão sendo faladas há muitos anos e, de repente, elas ganham, né, projeção aí mais popular. E a gente está, neste momento, dentro do Fundo Casa, discutindo muito essa questão das soluções baseadas na natureza. A gente entende que os grupos, as comunidades locais, as populações tradicionais já estão fazendo isso há bastante tempo, né? E que agora foi muito boa a oficina para mim hoje, porque eu me trouxe esses questionamentos da onde que vêm os temas, né? E a gente vai, inclusive, lançar uma chamada agora em outubro, durante a COP de Biodiversidade, numa parceria com o Fundo Caixa, com o Fundo Socioambiental da Caixa, para apoiar negócios da sociobiodiversidade e soluções baseadas na natureza. As soluções baseadas, não sei se aqui é o fórum, mas vou aproveitar, já que o Cláudio trouxe esse tema, tem lá as suas premissas, né? Os seus premissas básicas para ser uma solução baseada na natureza. E a gente tem até algumas dúvidas, né? Se a gente precisa cumprir todos aqueles quesitos, se são alguns. Sei que você não vai entrar nesse detalhe aqui, mas trazer um pouco mais sobre essa questão das soluções baseadas na natureza, que eu acho que é uma grande oportunidade que vem, né, das discussões da biodiversidade, da COP, e que começa a ser bastante discutido e incorporado, tanto pelos próprios governos, mas também pelo campo da filantropia, que começa a reconhecer e a incentivar esse conceito, essas ações. Obrigada. Posso avançar? Muito obrigado, Cris. Eu vou fazer uma apresentação hoje à tarde aqui. Eu estou numa oficina científica da Rede Clima sobre cidades verdes resilientes. E um dos temas que eu trago é justamente esse. Ah, eu entendo que soluções baseadas na natureza, elas são um termo que pode ser entendido de forma mais genérica, pode seguir os critérios e tem a prática que está sendo aplicada, que são coisas diferentes. De forma mais genérica, eu diria que uma terra indígena que evita o desmatamento é uma solução baseada na natureza para mitigação, para redução das emissões. Assim como a gente podia supor que uma bacia hidrográfica menos ocupada, mais verde, dentro de uma área periurbana ou urbana, é uma solução baseada na natureza para evitar a consequência das enchentes. E não precisaria, em teoria, na visão mais ampla, ser unicamente relacionada a clima, mas o foco é esse, né? Existe uma variação, que é o termo, que é a adaptação baseada em ecossistemas, que o pessoal normalmente considera como dentro de soluções baseadas na natureza, mas está mais focada não tanto na redução das emissões, na chamada mitigação da mudança climática, mas na adaptação ou o que eu tenho chamado de enfrentamento da emergência climática. Então, podemos considerá-las juntas. Se a gente considerar alguns critérios, e aí tem várias definições, e eu não tenho condições de explorar em detalhes diferentes, mas uma das referências importantes é a própria UICN, mas tem o PNUMA, o PNUD e outros, a própria a plataforma de ciência para a biodiversidade, né, que a gente tem, internacional. Nessa definição, é importante o uso das funções e serviços dos ecossistemas. E precisa proteger e recuperar e manter e aumentar a qualidade desses ecossistemas, entre outras coisas. E aí vamos para a prática. O que a gente vê na prática? Solução baseada na natureza. Eu preciso ter um problema de enchente, então eu entro com a canalização clássica, dragagem, canalização, muro, etc. E do lado eu faço um verdinho, um campinho de futebol.
Aí eu boto muro de arrimo, boto gabiões nas encostas e em cima dele eu faço lá uma parede verde. Então, isso, para mim, é parte do mau uso do conceito e é o que tem predominado. Por quê? E aí eu estou terminando um ano de mediar algumas discussões com algumas cidades brasileiras a respeito, por exemplo, de parques lineares, e o que a gente vê? Primeiro, os financiamentos são ainda clássicos, quer dizer, cada vez que você tem mais dinheiro voltado para soluções mais empresas, mais elas vêm nos pacotes grandes, de grandes financiamentos e de modelos relativamente clássicos, embora com outras intenções pretendidas. E aí, as soluções elas precisam ser mais adaptativas. Para você enfrentar, de fato, uma coisa com meios naturais, a uma mudança climática que também é evolutiva, não pode ser constrói uma coisa de cimento de forma clássica como se fosse durar para 50, 100 anos. Tem que ser uma coisa mais adaptativa. Segundo, ela vem em blocos para grandes obras, porque são para você conseguir financiamentos internacionais, as grandes instituições não interessam financiar pequenas coisas. Então, são grandes canalizações ou grandes contenções de costa, etc. E aí, junto delas, tem as pequenas áreas de jardim de chuva, de uma drenagem com filtragem de poluentes ou uma vegetação que pinta de verde a, a estrutura de contenção da encosta e tal. E, junto com isso, a questão da descentralização, né? Normalmente, a população acaba não sendo envolvida. Então, os preceitos básicos da aprendizagem social acabam rompidos, porque você acaba fazendo algo que você tem uma participação teórica, normalmente no momento de decisão do projeto, e às vezes na implementação já se esquece, e depois na manutenção se esquece mais ainda. Quando deveriam ser pequenas obras, pequenas atividades, priorizar questões preventivas de forma descentralizada, em escala, e não apenas um exemplo do jardim de chuva, mas uma escala para a cidade toda. Então, é óbvio que naquelas áreas já urbanizadas, com poucos espaços livres e verdes, fazer um teto verde pode ser fundamental. Abrir uma calçada para fazer um jardim de chuva pode ser fundamental, desde que tenha escala. Mas para o processo todo, é importante atuar preventivamente. E, para finalizar, um dos problemas que eu vejo é que as decisões continuam concentradas na Secretaria de Obras e Departamentos Jurídicos, nos modelos clássicos de contratos de projetos de financiamento. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, de Saúde, de Educação, que são aquelas que podem focar em natureza e no desenvolvimento da sociedade, normalmente tem um papel bastante marginal. E, sobretudo, a questão da população. Não há participação efetiva no longo prazo. Então, essas são as minhas soluções baseadas na natureza, para mim, é lindo e correto. A sua implementação cai nos vícios de sempre e a gente acaba desviando a prioridade para coisas menos adequadas. Se me permite só uma parte, eu concordo 200% com o que o Cláudio falou, destacou os riscos de greenwash, mas no começo da resposta do Cláudio, ele mencionou a questão de funções e serviços ecossistêmicos. Pela avaliação ecossistêmica do milênio, eram 4 categorias de serviços ecossistêmicos: serviços de provisão, de regulação, serviços culturais e serviços esportivos. Salvo engano meu, a plataforma internacional colocou isso em 3 categorias. De qualquer maneira, nós temos que retomar essa parte conceitual do que são os serviços ecossistêmicos e pensar que as soluções baseadas na natureza têm que ajudar a fortalecer e restaurar esses serviços ecossistêmicos nas várias escalas onde a gente quer aplicar soluções baseadas na natureza. Câmbio. Agradeço, Rubens, o comentário e agradeço, Cláudio, também a resposta. Cris, você está contemplada? Nossa, eu agradeço muito. Depois quero conversar mais com o Cláudio. Adorei. Obrigada, Cláudio. Perfeito, Juliana, fica à vontade. Obrigada, Ellen. Obrigada demais, Cláudio, Rubens. Até, inclusive, sobre essa sua resposta, Cláudio, acho que também vale realmente o aprofundamento. Se vocês tiverem mais material de leitura
sobre essa análise crítica das soluções baseadas na natureza. Acho bem interessante, se conecta um pouco com o que eu queria perguntar, explorar melhor com vocês, olhando para a Conferência de Biodiversidade agora de outubro e a discussão sobre o financiamento. Acho que se passou um pouco sobre esse tema, mas se tiver talvez um super resumo executivo aqui do que olhar, qual é, de alguma maneira, o ângulo que vocês acham mais relevante, até talvez mais perigoso, na discussão de financiamento que vai estar posta agora para a COP16. E aí, na verdade, eu tomei pé desse dado ontem, não queria saber se vocês conhecem esse estudo, vou deixar o link, um material da TNC desenvolvendo em parceria com a Cornell, se não me engano, que olha para esse dado dos 700 bilhões e traz uma narrativa sobre os incentivos perversos. Então, se você olhar tudo que vai para financiar as atividades que são, na verdade, contrárias, né, à questão da biodiversidade, como que olhar para esse dado dos 700 bilhões, eles têm algumas propostas, eu não consegui ler tudo, porque foi realmente ontem à noite que eu fiquei sabendo desse material, mas vou deixar aqui no chat, que eu acho que é pensar um pouco essas narrativas, né? Que abordagens vocês acham interessantes para trazer para a discussão maior do financiamento esse ano? Rubens, quer começar você ou vou eu? Eu só dizer que eu não conheço esse estudo que a Juliana comentou ontem à noite, já abri aqui o link, obrigado. Mas a mesma indignação que eu tenho, né, quando se discute clima, a disparidade, o hiato entre necessidades financeiras e subsídios perversos, vale para a biodiversidade. Quer dizer, o que a gente subsidia o agronegócio, e agora nas queimadas aqui no estado de São Paulo, créditos liberados para os usineiros, quer dizer, é impressionante. Mas vou ouvir o Cláudio aqui. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Acho que talvez um exemplo típico que a gente fala, Luiz falou isso do agronegócio, acho que isso é importante, mas é o subsídio ainda para os combustíveis fósseis, né? Para clima, esse é o tema mais importante. O volume de subsídios continua enorme, né? E só se fala em medo de aumentar a gasolina para os carros, sei lá o quê, etc. Eu me lembro na época da construção de Belo Monte, e eu não acho que Belo Monte é o único diabo que a gente tem, eu acho que até as do Rio Madeira, do ponto de vista da biodiversidade, são piores ainda, mas Belo Monte ficou muito conhecida. E a gente dizia exatamente isso, né? Quer dizer, a gente consegue investir talvez 20 milhões na proteção da Amazônia e Belo Monte custava 20 bilhões de dólares. Né? Então, eu acho que tem essas disparidades que continuam. E eu acho que isso se aplica também nas cidades. Na hora que a gente fala em um jardim de chuva, para chegar a tal cidade esponja, se a gente seguir o modelo chinês, tem tanta coisa boa brasileira e outros também, mas se a gente quiser seguir esse modismo e a cidade esponja, o que a gente vê normalmente são essas coisas do tipo assim, gasta-se 10, 20, 100 vezes mais estradas, em mais viadutos, em ocupação de áreas, e depois se aplica 10% disso nas tais soluções baseadas na natureza, que normalmente são de escala muito local ou são grandes obras pintadas de verde, como eu digo, né? Eu acho que a questão principal são os modelos de financiamento clássicos. O volume de financiamento é importantíssimo, a gente não pode reduzir a necessidade. Tem que reduzir os incentivos perversos, sem dúvida nenhuma, mas não pode reduzir a necessidade do financiamento. Mas o modo de implementar, e o Fundo Amazônia tem demonstrado isso, acho que de forma interessante, acho que o Fundo Casa é um excelente exemplo também, não pode ser só através de enormes pacotes governamentais ou para grandes empreendimentos privados, via governo ou direto com os privados. Tem que ser para mecanismos que descentralizem e que vão também em quem busca soluções e quem tem que enfrentar. Então, uma das críticas que se fazia quando iria-se um outro fundo era que o GEF, apesar de ser relativamente autônomo,
tinha os padrões muito ainda influenciados pelo Banco Mundial, que está acostumado com esse padrão. E esse é o problema que eu respondi em relação às soluções baseadas na natureza. Então, se a gente pegar o Fundo Amazônia, é fundamental que a gente tenha muitos milhões concentrados, por exemplo, na estrutura do IBAMA, de combater o desmatamento ilegal, ou do ICMBio, de gerir grandes parques nacionais, reservas ecológicas, etc. Mas é indispensável também que a gente tenha recursos que vão para as comunidades que conservam a biodiversidade. E aí, mesmo numa reserva extrativista, apesar do Instituto Chico Mendes estar avançando muito recentemente sobre isso, ainda não temos a gestão Acho que o Cláudio. de forma mais eficaz. Mas, perdão, quer que eu encerre? Você tinha dado uma travada, mas foi É, alguns segundos. Pode eu peço prosseguir. desculpa pelas oscilações da conexão. Do ponto de vista da cidade, isso é mais importante ainda. E a gente tem uma carência enorme de o que a gente poderia, entre aspas, chamar genericamente de capital social, porque nossa organização social nas cidades, ela é muito mais precária do que a dos povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos movimentos super interessantes, super organizados na cidade, mas pouco articulados em grandes movimentos. É claro que, se for falar de favelas, aí você tem algumas coisas melhores. E nas periferias tem muitos movimentos, mas eles são muito dispersos e eles são pouco focados nas questões ambientais. E tem movimentos lindíssimos, mas eu acho que a gente precisaria ter esses recursos descentralizados e fortalecendo essa organização social dentro da base dos princípios da aprendizagem social, onde o que está acontecendo agora com nossa emergência climática, eu moro num paraíso verde, né? Que é fora da capital de São Paulo, em Atibaia, mas na floresta. Segunda-feira, eu tive que abandonar minhas atividades para levar comida para os brigadistas, porque 5 quilômetros de casa tem um incêndio florestal. E grande parte desse incêndio, já tem uma semana, grande parte do combate a esse incêndio é feito por brigadistas voluntários de uma organização local chamada Simbiose. Então, qual é o volume de financiamento que tem uma Fundação Florestal, que é o Água Ambiental de São Paulo, que trabalha também esse tema, e eu não reclamo deles, e qual é o volume de financiamento que tem uma organização local? A gente podia falar em Chapada Diamantina, a gente podia falar em vários lugares que têm brigadas excepcionais de grande especialização, mas que recebem 10, 20 mil reais, enquanto que a Fundação Florestal, o órgão IBAMA, etc., recebe 20 milhões. Então, eu acho que a questão do financiamento teria que passar por esse esforço de ter essas estruturas, como o Fundo Casa, como várias outras, que conseguem captar recursos maiores e descentralizar, mas tem que aplicar na organização social e nas atividades adaptativas de enfrentar a emergência climática sempre mantendo aqueles princípios iniciais que eu falei, e usar os ecossistemas para dar soluções e manter e aumentar a qualidade da sua conservação, mas tudo feito com equidade, com respeito aos direitos de povos e comunidades tradicionais e de grupos sociais também urbanos. Tá no mudo, Ellen. Ai, desculpa, gente. Obrigada, Cláudio. A gente só tem 5 minutinhos para acabar a nossa formação. A gente tem ainda o Maurício escrito e uma pergunta do Luciano no chat. Não sei se vai dar tempo de responder os dois, mas eu vou priorizar o Maurício, que já estava com a mão levantada, e aí o Cláudio, depois da pergunta do Maurício, se você puder também dar uma lida no chat no Luciano e ver se consegue responder os dois. Mas a gente ainda tem aí cerca de 5, dá para passar 2 minutinhos, 7 minutinhos, para a gente acabar a nossa oficina. Muito obrigada. Fica à vontade, Maurício. Bom dia a todos, em especial ao Cláudio Maretes, que já foi meu chefe muitos anos atrás. E é quase vizinho da minha família em Atibaia. Vamos lá. Eu estou aqui concordando com essa situação da ausência de descentralização e queria dar um ênfase também na ausência de democratização dos próprios processos das conferências, né? Nós temos sentido tanto a força da economia
formal, né, influenciando os estados, mas pouco se ouve e participa a sociedade civil efetivamente. Um exemplo da iniciativa do Observatório do Clima em apresentar uma NDC é uma tentativa de viabilizar isso. Não é suficiente, mas eu acho que tem uma contradição que eu queria ouvir o Rubens e o Cláudio Maretti hoje, já particularmente no Brasil. Nós temos um sistema, o CISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e o SNUC. Esses dois sistemas estão praticamente esquecidos hoje na estratégia de enfrentamento das mudanças climáticas. E é lá que deve, em tese, ser fortalecido tanto o empoderamento das comunidades nacionais, a população como um todo, quanto também o controle do recurso. O SUS e o SUAS são dois outros sistemas que são anteriores, são posteriores ao SISNAMA, eles controlam o dinheiro do Estado. E o CONAMA e o Conselho de Recursos não controla o dinheiro do Estado. E agora vem uma proposta da criação da autoridade climática, que vai estar ligada justamente à Secretaria da Casa Civil, cujo chefe, então é um problema, não é só política, agora passou a ser, nós estamos no momento da ecopolítica, não é só mais um problema de política ou de políticas públicas, e que é conhecido como sendo tido um gestor na Bahia que ajudou a também haver o retrocesso ambiental. Não estaria na hora da gente questionar todas essas estruturas que estão sendo feitas sem fortalecimento da que na realidade, que trata o âmago das questões ambientais? Porque no próprio Rio Grande do Sul, que passou por aquela catástrofe, eles estão criando um sistema específico para mudanças climáticas e escanteando todos os outros que já vêm sendo construídos há 20 e 30 anos. E agora o governo federal decidiu retomar as tripartites, certo? As tripartites estaduais e a nacional. E pouco se discute nelas, tanto a questão do plano, que, como você enfatizou, Cláudio e Rubens, não atingiram as metas. Não se fala nada sobre o plano de mudanças climáticas, cujas metas eram 2015 e 2020, e também foi um fracasso, né? E está se trabalhando agora o plano de mudança climática com um pouco de participação social e o plano de biodiversidade, menos participação social ainda. Não seria o momento de a sociedade civil mostrar essas contradições das políticas públicas no Brasil, ao mesmo tempo mostrar as contradições da ausência de uma participação mais efetiva da sociedade nas decisões das COPs, né? E não embarcar em alguns grupos que estão defendendo contra a COP, que eu acho também um outro absurdo. E aí eu queria colocar a vocês outros dois pontos. Se queremos trabalhar com a questão da conservação da biodiversidade, existem coisas definidas em lei e tratados, como a questão da reserva da biosfera, os corredores ecológicos, por isso que eles começaram lá atrás, há 20, 30 anos, e que hoje não saem do papel, e um dos instrumentos para viabilizar isso são os CAR, os Cadastros Ambiental Rural, que também não são priorizados pelos governos, né? Então, como enfrentar essa contradição, nós que estamos indo para essas conferências, e como rebater isso para a sociedade civil, que houve só o ruim, né, do dia a dia da mudança climática e do desaparecimento das espécies. E aí eu acrescento só mais um ponto, Cláudio, que é a questão da decisão das resoluções do Banco Central de só permitir que, para financiar, haja uma declaração de conformidade dos órgãos ambientais se aqueles que vão receber financiamento estão ou não aptos a isso. Só que os próprios órgãos ambientais, incluindo o ICMBio e o IBAMA, não estão dando a mínima para isso. Não está nem regularizada essa questão da declaração de conformidade. Ou seja, na prática, há uma batição de cabeça e uma contradição do governo federal, que, ao mesmo tempo que o mais exemplar, ao mesmo tempo que fala da COP, de proteção da biodiversidade, não faz uma lei proibindo fogo. Acho que chegou no momento de proibir fogo efetivamente, não só permitir alguns tipos de prática de fogo, como também a questão do petróleo na foz da Amazônia. Como tratar esse conjunto de contradições que estão escamoteados no dia a dia e a desgraça aparecendo todo dia na TV e entrando pelas nossas janelas? Como enfrentar efetivamente, como nós, da sociedade civil, podemos organizar para mostrar essas contradições que estão muito claras, mas estão tendo muitos floridos para apresentá-la mais efetivamente para a sociedade. Obrigado, querido. Eu queria
pedi ao Rubens que eu respondesse primeiro, mas acho que a pergunta do Maurício e do Luciano no chat merece uma atenção do Rubinho e talvez daí ele encerra, eu já encerro antes dele. Mencionar, como ele falou, que eu sou vizinho de áreas da família dele, o irmão dele é um dos líderes de um movimento da sociedade que luta pela qualidade de vida em Atibaia, e acho que é esse tipo de coisa. Tudo isso é feito de forma voluntária, com rifas, com bingos, com sei lá o quê, e isso é fundamental. Então, a primeira resposta, Maurício, é movimento social. Quer dizer, você lembra bem, em janeiro de 2019, eu abandonei Brasília, saí, fui demitido, obviamente, do ICMBio. Eu fui para Atibaia porque eu estava em crise de o que ia acontecer. E voltar para coisas locais, eu acho que é fundamental. Então, a minha resposta é: tem que ter organização social e tem que ser local, né? Não tem escapatória sem isso. E, a partir disso, você tem que construir os movimentos sociais. Por outro lado, eu acho que tem o caminho inverso, quer dizer, se a gente tem que desmembrar o plano global de biodiversidade com a estratégia nacional, mas tem que chegar ao estadual e ao municipal, e isso tem que ser feito nos conselhos. Eu não consigo mobilizar hoje o Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município de Atibaia para organizar a conferência de meio ambiente, né? Então, os conselhos são limitados. Mas a gente tem que fazer essa briga, e agora eu comecei a escrever, e ontem escrevi ao seu irmão, para a gente se unir para fazer uma conferência independente de meio ambiente na região ali, ver se vai dar certo, juntar meia dúzia de organizações ambientalistas, socioambientalistas, e tentar fazer. Então, eu acho que esse é um dos elementos, né? Do ponto de vista, por exemplo, do CAR, que você mencionou, o papel dos governos estaduais é fundamental. Então, o que a gente tem visto quase sempre é que pega fogo na Amazônia, pega fogo no Pantanal, tem o petróleo não sei aonde, lá na margem equatorial tal. Precisa conservar uma área tal. 90% das vezes a gente olha para o governo federal. E quem não implementa o CAR são principalmente os governos estaduais, né? E quando a gente vai para soluções nas cidades, deveriam ser os governos municipais, que é o evento que eu estou aqui participando em Recife. Então, se a gente não trouxer as questões de clima, de biodiversidade e de participação social, e o Luciano fala justamente em direito à informação, participação pública e justiça ambiental, integrando clima e biodiversidade com a participação social, justiça e a informação para esses outros níveis, a gente não tem um potencial de mobilização. Então, é uma resposta relativamente óbvia e foge um pouco da resposta específica para os vários pontos que você falou, mas não há dúvida que os sistemas deveriam, e aí eu sempre uso isso, a gente deveria ter o SUS ecológico, ou o Fundeb das áreas protegidas, né? Se a gente tem um sistema nacional, não basta ter uma lei que fale estados, municípios podem fazer igual à União. Nós temos que ter fundos que viabilizem isso, como é o SUS. Nós temos que ter diferenças, complementaridade de competência, como é o sistema educacional, etc. E tal. Estamos avançando já para discutir o sistema de segurança pública e estamos deixando para trás o sistema ambiental e o SNUC não é um sistema e não é nacional na prática desde a sua criação. Então, para mim, eu consigo chegar até aí na resposta e, obviamente, várias conversas mais que a gente pode ter, mas de bate-papo, precisa ter organização social e precisa ser do local para cima, uma organização dos movimentos sociais, isso é política pura. E, segundo, precisa relacionar, como o próprio Luciano fala, e eu já falei também na minha fala, as duas grandes convenções, e fala de desertificação, mas as duas principais, talvez ODS, junto com biodiversidade e clima, e a questão do Escazú, que o grande campeão Rubinho, mas que o Luciano que traz na questão, de cima para baixo, para descer no nível local. Então, será que a gente vai conseguir fazer dessa conferência de meio ambiente, municipais, estaduais, nacional, algo de mobilização nesse sentido? Eu espero, eu estou tentando mobilizar a minha base, a minha movimentação, a minha pessoa lá na esfera local.
Desculpa ser genérico e ser óbvio, mas é difícil não ser além disso. Eu queria pedir ao Rubinho para me complementar e encerrar, e agradecer a Não, todos pela pergunta possibilidade de eu participar aqui hoje. A pergunta do Maurício e também a questão no chat do Luciano permitiria uma oficina de um dia inteiro, não só de 2 horas, porque trata de governança, de eficácia das políticas ambientais, de alteração sistêmica do modelo de desenvolvimento e o papel da sociedade. Eu acho que é bom saber que você está mobilizando junto com o irmão do Maurício algo em Atibaia, porque Maurício e eu temos participado da comissão organizadora da Conferência Nacional de Mudança do Clima. É, Representando conselheiros do CONAMA, e o Maurício tem ido lá, às vezes, até pelo ICMBio, né? E nós estamos nessa discussão, bem, com o calendário eleitoral, que as prefeituras não poderão fazer conferências municipais, pelo menos até onde tem segundo turno, até o segundo turno, né? Até começo de novembro, sobra. A única via é as conferências livres, propostas pela sociedade civil. Então, eu acho que e eu tinha comentado na minha apresentação que essas convenções, e a pergunta do Luciano, como integrar clima, biodiversidade, eu citei desertificação, de um lado, os órgãos governamentais se organizam por competências técnicas, e está certo isso, porque cada tema tem suas especificidades, mas acaba, veja, no Ministério do Meio Ambiente, tem uma secretaria para clima, tem uma outra secretaria para biodiversidade e uma terceira secretaria para o assunto de desertificação, com seus técnicos. E precisamos integrar isso. Poderíamos olhar de cima para baixo o papel do CONAMA e de a Comissão Nacional de Desertificação, Comissão Nacional de Mudança de Clima, tinham que estar dialogando mais, tem o Fórum Interconselhos, mas tudo isso é necessário, mas não tem sido suficiente para mudar, digamos, a dinâmica departamentalizada na esfera nacional. Eu tenho defendido também que uma outra possibilidade de integrar a implementação das convenções, e aí a pergunta do Luciano, citando o Acordo dos Casos é importante, é o olhar a partir do território. Aquela foto que eu coloquei lá do Parque Nacional de Catimbau, no interior de Pernambuco, para quem está no território, um dia vem alguém do ICMBio e fala, olha, essa mata aqui é biodiversidade. No segundo dia, alguém vem da Secretaria de Clima, essa mata é carbono. Né? No terceiro dia, alguém vem da Agência Nacional de Água, do Recurso, e falando, essa mata aqui é importante para preservar fontes de água no Nordeste. No outro dia, é o combate à pobreza e desertificação. Mas o ator social no território, o ecossistema é um só. Então, talvez a gente tenha que usar os instrumentos, viu, Luciano, a partir do Acordo de Escazú, de direito à participação e acesso à informação, para integrar no território. Eu tenho conversado muito com o presidente IBAMA, Rodrigo Agostinho, conversei com ele agora há 2 semanas atrás sobre esse assunto, com pessoas do Ministério do Meio Ambiente, porque vocês devem saber que a legislação ambiental, a partir da lei da Política Nacional do Meio Ambiente e as leis específicas, tem 2 dos 4 elementos do Acordo de Escazú. Os 4 elementos são direito a acesso à informação, acesso à participação, acesso à justiça e proteção de defensores de direitos humanos em assuntos ambientais. O que as leis ambientais brasileiras têm? Tem sistema de informação. O SISNIMA, que o Maurício comentou na Lei Geral. Depois, o Sistema Integrado de Informações de Gestão Integrada do Recurso Hídrico, na Lei 9433. Na Lei do SINUC, na Lei de Resíduos Sólidos, na Lei de Saneamento, e assim por diante. O próprio Rodrigo me falou que lá no IBAMA, eles operam mais de 40 sistemas de informação, desde coisas muito específicas, o sistema, por exemplo, de licenciamento de motosserra, até os sistemas de documento de origem florestal, né, para provar que certa aproveitamento de madeira está vindo de área de extração legalizada. Há outros sistemas de informação sob gestão do Ministério do Meio Ambiente, fora do IBAMA, e outros lá no ICMBio. E nós não conseguimos parte dessa legislação e parte desses sistemas começaram a ser implementados e há grande déficit de implementação, quando talvez não estavam desenvolvidas as tecnologias de informações geográficas, de SIG. Né? Então, para quem está em Atibaia ou para quem está em Jequitiba, se quiser saber a realidade ambiental a partir desses sistemas, vai ter que entrar sistema por sistema, obter dados, informações e fazer uma análise.
Se nós tivéssemos integrado nesse sistema a tecnologia de informações geográficas, ou, por exemplo, nós temos, para a Convenção de Clima, tem que fazer uma comunicação nacional. Para a Convenção de Biodiversidade, o governo também prepara um relatório. Assim, para a Convenção de Estocolmo, de poluentes orgânicos persistentes, assim, e esses relatórios não estão inseridos nos sistemas estabelecidos legalmente, embora a Lei Nacional de Meio Ambiente fala lá de um relatório de qualidade ambiental. Esses relatórios para as convenções serviriam como base ou assunto importante num relatório que deveria ser anual. Desde 81, acho que foram feitos 2 ou 3 no máximo. Então, nós temos muito déficit de implementação, e eu acho que aí o Maurício está certo. Nós temos que, talvez, começar a partir dos territórios, e com o olhar dos territórios, sem perder a perspectiva de cima para baixo também, de políticas nacionais, estaduais e municipais, mas a partir do território demandar a superação desse déficit, ampliar a participação e tentar fazer alterações sistêmicas. Eu vou encerrar agora, me lembrei agora, falam que nós ambientalistas e outros defensores de direitos somos sonhadores, né? Então, agora me lembrei do Fernando Pessoa, todos conhecem o poema dele, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge que a dor a dor que devera sentes. Eu digo que ou a ativista sonha tão grandiosamente que não finge que é sonho o plano que deveras tem. Ou seja, nós temos que pegar nossos planos e ir para ação, como o Maurício falou, como o Luciano falou, o Escazú ainda não foi ratificado, então nós temos que pressionar, gritar, botar a boca no trombone e seguir adiante, com otimismo. Câmbio, obrigado. Obrigado, Rubens, por esse fechamento poético super importante também. Obrigado, Cláudio, por todas as contribuições, apresentações. A gente pede desculpa pelo pequeno adiantado da hora, mas a discussão estava calorosa, estava boa, eu acho que valia a pena mesmo a gente esticar. Queria agradecer a presença de todas e todos. Sugerir se as pessoas aqui presentes pudessem abrir a câmera para a gente fazer uma foto oficial durante a nossa oficina. A gente foi fazendo alguns registros, mas as pessoas pegas de surpresa não sai a melhor foto. Então, agora, se a gente puder fazer uma foto mais oficial. Regis, você me ajuda na foto, por favor? Tirar mais uma, pessoal. Segura o sorrisão bonito aí. Luciano chegando. Perfeito. Maravilha, obrigado, Regis. Então, assim a gente encerra o nosso ciclo, nossa jornada de aprendizagem, que para o Fundo Casa é um prazer e muito orgulho de fazer essa jornada, mas eu passo a palavra para a Cris fazer esse encerramento oficial dessa nossa jornada. Cris, contigo. Nossa, eu ia colocar um emoji ali, coloquei a mãozinha, mas, bom, eu adorei, eu acho que, assim, esse é o terceiro ano, né, Rubens, que a gente faz as jornadas das oficinas voltadas para a COP. Essa é a quinta, é a última de 5 oficinas. A gente vai ter uma última oficina, mas é só para logística, com a caravana que a gente vai estar levando para a COP em Baku, de 14 pessoas. Então, eu agradeço muito ao Rubens, à equipe Casa, que durante esses meses aí vem se dedicando às oficinas. Para a gente tem sido um aprendizado também. O Fundo Casa não é uma organização que faz capacitações, né? Que é especializado em fazer oficinas. A gente entende esse processo como um processo de aprendizagem interno, de construção de aprendizagem institucional, da nossa equipe, e que a gente convida os nossos parceiros e parceiras para estarem conosco. Então, muitas das pessoas que participaram nessas oficinas foram os fundos, né? Fundos comunitários, fundos da Amazônia, fundos da Rede Como A, Fundo Brasil, que está aqui conosco, mas já esteve o Fundo Elas, o Fundo Positivo, enfim, uma série de fundos que são mecanismos importantes que faz com que o recurso da filantropia, da cooperação, chegue para as comunidades locais para implementar as diversas ações das quais as comunidades são protagonistas, entre elas soluções baseadas na natureza, né, Cláudio? Então, para a gente tem sido um processo de construção de aprendizagem
interna, institucional muito interessante, porque ele tem sido coletivo, né? Então, o aprendizado coletivo, ele traz muitas outras abordagens, muitas outras nuances, e a gente tem aprendido muito. O Rubens, que desde o começo, né, de discussão de clima, lá da primeira COP, mas também com a juventude, que a gente tem visto cada vez mais presente nas COPs, e quão importante é essa juventude estar engajada para fazer incidência, que não é simples, é super complexa, mas é o caminho, né, pelo que o Cláudio trouxe aqui, é o caminho no município, é o caminho no estado, é o caminho junto ao governo federal. É uma luta eterna essa incidência, né? É a nossa maior, eu não vou dizer arma, porque não é arma, mas é a nossa melhor forma, né, de conseguir mudar aí, ou de interferir em processos para que eles sejam minimamente mais justos, mais equitativos, tendo em vista todos os desafios que o nosso planeta, que a nossa sociedade enfrenta. Então, eu agradeço todo mundo, em nome do Cláudio, agradeço todos os nossos palestrantes, que foram todos voluntários, que contribuíram com a sua sabedoria, que não tem preço. Então, muito obrigada para todo mundo, viu, gente? Beijão, obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Cláudio. Obrigada, Juliette. pessoal. Tchau, tchau.